Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Minha gente, é o seguinte, daqui a pouco é o Natal, daqui a pouco o espírito da irmandade, a ternura da fraternidade, e isso que tem estado no ar, né, desde o início desse mês de dezembro, vai alcançar o seu ápice, vai alcançar o seu ponto maior em termos das relações humanas. Eu hoje, nesse Vinhos, etc. e tal de hoje, eu já estou recebendo um dos meus presentes de Natal. Eu não sou, eu já atravessei aquela fase de que eu só queria os presentes físicos, entenderam? Eu recebo presentes que não têm valor, presentes que são invisíveis, mas o bem que esses presentes fazem a gente não existem. Eu estou tendo esse prazer, eu estou recebendo esse presente nesse momento ao entrevistar pela primeira vez, ao longo de toda a nossa amizade e conhecimento pessoal, o empresário Mário Bernardino. O Mário Bernardino tem uma história de família, está no DNA do Mário a ligação que ele tem em toda a sua vida com o entretenimento, o divertimento, o lazer das pessoas. Bernardino, eu acho que muita gente, esse nome está despertando uma lembrança, só de você ouvir o nome Bernardino, você já, principalmente aquela turma lá da década de 50, 60, 70, eu sou dessa turma, entenderam? Quando Adriano Bernardino, avô dele, avô do Mário, iniciou aqui uma empresa com seus sócios que garantiu por muitas décadas o grande prazer que as pessoas tinham de ir ao cinema, porque o Cine Avenida e o Cine Guarani, que nós vamos estar mostrando para vocês aí, não existem mais, faziam parte do patrimônio empresarial da família Bernardino. E a história, a relação dos habitantes de Manaus com o cinema Avenida, lá na Eduardo Ribeiro, e com o Guarani, ali na esquina da 7 de setembro, com Getúlio Vargas. Olha, essa relação faz parte da história de muita gente em Manaus. Quando a gente ia, e o Mário deve lembrar, assistir cinema que era seriado, assistia uma parte no sábado, no outro sábado voltava para assistir a outra parte, era um seriado. Era assim que o cinema era mostrado, mas os grandes lançamentos foram algo importante na vida das pessoas. E o Mário também tem uma outra coisa do divertimento. Vejam isso aqui. Ele tem a vida ligada a uma paixão pelos vinhos. Ele é um apaixonado pelos vinhos. Faz parte da confraria mais longeva e mais tradicional de Manaus, a Ed Wine Lovers Manaus. E os vinhos que o Mário leva para a gente degustar, naquelas ampolas que ele traz lá do Porto, que ele traz lá do Algarve, de Lisboa, de Paris, de Londres, vocês não imaginam. Então o Mário é ligado ao que é bom, ao que é gostoso, cheiroso e saboroso. E é com ele que a gente vai falar agora. Mário, eu tive que falar um pouco mais do que eu deveria, porque você merece, e as pessoas têm que entender a importância de uma das famílias mais tradicionais que existem na cidade de Manaus, a família Bernardino. Seja bem-vindo, meu caro. Humberto, eu fico lisonjeado com a minha presença e estar aqui sendo entrevistado por você. Para mim é uma coisa inédita, tá? Eu sou muito reservado, então quando você me fez o convite para vir aqui, tá? E falar um pouco sobre a minha família, eu digo, não vou perder essa oportunidade, tá? Que é importante. Minha família teve um auge muito grande na década de 70 até a década de 80, mas depois cada um seguiu sua vida, tá? E é sempre bom, tá? A gente está voltando e relembrando um pouco o passado, tá? As coisas que você viveu nos cinemas, que era da empresa do meu avô,
e depois passou para meu tio e meu pai, tá? Deixam a gente muito felizes. O teu pai era o seu Mário Bernardino, né? Exatamente, é Mário Bernardino. Na verdade, meu pai, ele sempre foi muito reservado. Sim. Tá? Então ele praticamente... Como você, né? Como você, né, Mário? Você é um pouco verdade. rendido ali, pá. Isso é muito legal. É verdade. Então o que acontecia? Quem tomava frente, geralmente, da empresa era meu avô, e quando ele faleceu... Adriano, o velho Adriano. O velho Adriano. Tá? Ele, na época, em 42, ele assumiu a maioria das ações da empresa, quando ele fundou a Bernardino e Companhia Limitada, em conjunto com o seu Aurélio Antunes, que era o sócio dele, tá? E começou a dar início à ampliação, porque antigamente só tinha o Cine Avenida. Foi o primeiro cinema de Manaus, não é? Lá no Mar Ribeiro, né? Na frente da Pensão Maranhense. Exatamente. Não é isso? É isso mesmo. Tá vendo só? Então, foi quando, em 42, ele teve a maioria das ações, ele começou a fazer a ampliação dos cinemas. Então, veio aí o aluguel daquela casa maravilhosa que era o Guarani, que foi arrendado da JG Araújo. Ali já na esquina da 7... Setembro para Getúlio Vargas. Antigamente lá era Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, é ali onde hoje tem aquele Banco Itaú, não é? Exatamente. Detonaram, demoliram e construíram aquela caixa preta. Na frente do Cine Politeama. Exatamente. Era um Politeama aqui e o Cine Guarani do outro lado. Exatamente. Não era, era isso aí. Assim como tinha também uma avenida, na Eduardo Ribeiro, e em diagonal tinha o Odeon. O Cine Odeon na esquina. Exatamente, na diagonal. Tem aquele prédio lá, Shopping Manaus, se eu não me engano. Manaus, é verdade. Exatamente. Então eram as duas casas, na verdade, 4 casas de entretenimento que tínhamos do cinema brasileiro. Depois, o que aconteceu? De ampliado para o Guarani, que foi o segundo cinema, veio o Ipiranga, que era na Cachoeirinha. Da Cachoeirinha. Hoje é uma loja de utilidade. Tevelar, se eu não me engano. Tevelar, né? É Tevelar. Ficava do lado do antigo Dera. Do Dera. Onde é hoje a UEA, a Faculdade de Medicina. Exatamente. Eu acho que sim. Tá? Então aí veio, tá, a ampliação para os bairros. Né? Sim. Meu avô era empreendedor assim, fantástico. Que maravilha. Aí ele montou um cinema chamado Ideal, no São Raimundo. O Ideal no São Raimundo, no São Raimundo. Deixa eu adivinhar um outro, posso? Pode. Vitória no Educandos era de vocês? Exatamente. Lá Vitória, em cima o Educandos. Exatamente. Educandos, quase próximo da Baixa da Égua. Vamos até da Baixa da Égua. Vai para a Baixa da Égua. E o último cinema que ele chegou, tá, a colocar em funcionamento foi o Palace, ali na Boulevard. O Boulevard. Exatamente. Na esquina também. Na esquina, né? Do Boulevard. Do Boulevard. Exatamente. Em frente à caixa d'água. Exatamente. Hoje, não é? Isso. É isso aí. Então esses eram os 6 cinemas que a empresa chegou até uma época, eu não lembro, mas comentário assim, que foi a empresa chegou a levar o cinema para Itacoatiara. Foi mesmo. Agora, um cinema, mas eu não lembro, né, o nome disso aí. Claro, mas depois claro. acho que não deu certo, voltou, ficaram os 6. Mário, só antes da gente continuar, o Cine Éden, ali do lado do Palácio Rio Negro, o Cine Pop, ali na Silva Ramos, era o Poeira, o Cine Poeira, não eram da família Bernardino, né? Esses cinemas eram do Severiano. O Politeama também não era. O Politeama e o Odeon. Eram 10 cinemas que tinha em Manaus. 10 cinemas em Manaus. 6 da A Bernardino e Companhia Limitada e 6 do Severiano Corrêa. E 4, na verdade 4 do Severiano. E lotavam, não é? Lotavam. Mário, todo mundo ia ao cinema, não é? Lotavam. E assim, a quantidade de pessoas, tá? E tinha na época, meu avô, lembro depois meu pai, que o que acontecia, não sei se algumas pessoas vão lembrar disso, na época da Semana Santa, que naquela época você não podia comer carne, não comia nada, era só peixe, esse negócio. Todo mundo não podia tocar música alta. Isso. A difusora e a Rio Mar só tocavam música sacra. Lembra? É verdade. Então o que acontecia? Não sei se vocês lembram.
aqueles filmes mudinhos de Jesus. Não dá uma palavra, é tudo mudinho. É verdade, é. E tá? Preto e branco. Preto e branco. Então, lotava tanto o cinema, porque todo mundo queria assistir esses filmes. E quando anoitecia, tá, eu lembro meu pai mandava cafeteria Pena, se eu não me engano, que tinha ali do lado. Na esquina onde é o Bradesco hoje? Ali do lado mesmo, Pena, era a cafeteria Pena. Se eu não me engano, tá? Sim, claro. A memória agora pode faltar. Não tem porque lembrar tudo, não. Aí o que acontece? Ele mandava instalar um pano preto, um pano branco, na verdade, nos 2 pilares que tinha, virava a câmera para fora à noite. Não me diz e passava gratuitamente. E projetava o filme. Não me diz isso, que coisa maravilhosa. Então, isso era uma coisa que... Por quê? Porque tinha gente que não tinha condições de pagar o ingresso, né? Mário, aí esperava anoitecer. Mamãe, uhum. Maravilhosa, Arlete Botelho, ela dizia o seguinte: tem 2 lugares que todo mundo tem que se vestir bem para ir: a igreja e ao cinema. As pessoas iam bem vestidas para o cinema e para a igreja de São Sebastião. Não era, não? Na verdade, dia de domingo, ninguém saía sem estar todo arrumadinho. Bem vestido, Bem vestido, com gravatinha, com um palitozinho, esse negócio ali. Quer dizer, era um dia da elegância, Mário. Exatamente. Como a gente morava ali onde é o Museu Numismático do Amazonas, sim, né? Era sim. a antiga Polícia Militar. Era Sim, o comando da Polícia Militar. Sim. E tinha Eleodoro Balbi, com aquele coreto amarelo da Praça de Eleodoro Balbi, onde a gente costumava ir muito para assistir os coretos. Porque a banda da Polícia Militar tocava no domingo. Ia todo mundo arrumado. Não tinha esse negócio de você ir à vontade, não. Todo mundo arrumado. As pessoas se vestiam bem. Mário, aqui para nós, tu sempre te vestiu bem. Olha a tua elegância aí agora. Olha o teu estilo maravilhoso. Mário, me diz uma coisa. Hoje, as pessoas dizem: Netflix, não sei o que, foi o que acabou com o cinema, etc. Mas o amor pelo cinema, os cinéfilos, eles continuam, né, Mário? Mário, isso aí é uma coisa que não acaba, né? Falavam que o rádio ia acabar, que não sei o quê. Não acabou nada disso. Mário, tem gente que vai nos shoppings para ver a estreia de filmes que daqui a 2 meses vai estar na Netflix. Ou até mesmo. Porque no telão é que tem o encanto, né? Não é, Mário? O telão, o som é diferenciado. Tá? A amplitude da tela é fantástica. Você se vê assim, quase... Se tu pegar o 3D... Tu frequenta o cinema? Aposto que sim. Continuo frequentando. Tu continua indo ao cinema. Pipoca, o escurinho do cinema. Quanta gente namorou no escurinho do cinema? Eu namorei, não sei tu. Eu namorei no escurinho do cinema. Muito. E meu cinema predileto, porque eu morava ali do lado, era o Guarani. Era o Guarani, claro. Com certeza. E outra coisa, o Guarani a gente entrava pela parte ali da Floriano, mas saía pela 7, né? Aí pelo portãozão da 7. Portão da 7. Na Floriano ele entrava bem no meio, porque do lado tinha, não sei se você lembra, o Bar Guarani. Eu não lembro mais. Do Bar Guarani. Tinha um Bar Guarani do lado. Que tinha acesso por dentro. Quem ia para o cinema ia acesso por dentro. Uhum. E lá nós tínhamos a plateia, tá, no Guarani, e em cima... Aquelas colunas, né? Exatamente, aquelas colunas enormes até a plateia. Tem uma foto que a gente está mostrando aí das colunas do ambiente dentro do Guarani. E tinha a galeria. A galeria que fica lá em cima. Exatamente, em cima. O Merozanino lá. Era a galeria que chamavam a galeria. E onde tinha as filmagens que passavam para a tela ali, tinha um espaçozinho que tinha 40 lugares. Né? Então era reservado ali para VIP, né? Era naquela época assim, né? Quando o governador ia, aí ia para lá, mas a galeria era a festa. Namorei muito na galeria. Que bacana. Que bacana. Mário, a empresa o que ela fez? O Cine Avenida, vocês venderam o Cine Avenida? Vocês venderam o Cine Guarani? Porque depois foi demolido pelo banco e até hoje todo mundo lamenta esse ocorrido. É história, para talvez você tenha conhecimento ou não. Em 1973, tá, o seu Aurélio já estava com uma idade avançada. Sim. Tá, e conversou com os sócios
né, que era meu tio, meu pai, né, e chegaram à conclusão que estava na hora de passar as ações para outras pessoas, para outros empresários. E foi quando o finado Felipe Dal... Olha, essa história eu não sei. O finado Felipe Dal foi quem comprou as ações do meu pai e do Aurélio. Do Aurélio todo mundo lembra, mas não lembra muito da empresa A Bernardino. Tá? Porque vocês lembram, com certeza vão lembrar da dona Yaya. Maria Amélia. Da bilheteria. Não, ela ficava na frente. Ela ficava na frente. Ela era tua tia? Não, ela era a esposa do seu Aurélio. Do seu Aurélio. A dona Yaya é figura ontológica. Tá? Muitas das vezes estava lá, desde domingo, geralmente de domingo a gente ia para a Avenida. Ela ficava no Guarani, né? Não, na Avenida. Na Avenida. Quem ficava no Guarani era o seu Vasco. Era um seu Vasco. Cabelo branco, um senhor de cabelo branco, era o seu Vasco. No Guarani era a dona Yaya. E muitas das vezes eu presenciei a dona Yaya, o pessoal não tinha condições. Na Avenida. Dona Yaya na Avenida. Exatamente. Colocando as pessoas que não tinham condições de pagar ingresso. Puxa vida, que legal. Ela colocava para dentro para assistir o filme. Ela dizia, olha, vá, sente lá atrás, ainda tem espaço. Onde tinha espaço, ela sempre colocava. Tá? E a família, de um certo modo assim, naquela época, se fazia muito isso. Hoje eu já não sei, acho que é meio complicado fazer isso. Sabe, Mário, entendeu? Mário, tem um episódio da minha vida que eu jamais vou esquecer. E Deus criou a mulher com a Brigitte Bardot, proibida até 18 anos. Hoje eu vejo esse filme com a Brigitte Bardot. Por favor, vejam esse filme, que naquela época é porque a Brigitte Bardot aparecia com um biquínizinho reduzido. Os biquínis não eram daquele jeito. E ela aparece, e a história é muito bonita. E alguém, tu falaste da dona Yaya, alguém me disse... Betinho, vem cá, entra rápido, porque eu vivi implorando, eu tenho que ver esse filme. E muitos anos depois, em Paris, no aeroporto, eu vi a Brigitte Bardot, já setentona. Eu fiquei olhando, eu não tive coragem de falar com ela, ela estava com os cachorrinhos, seguranças, tá? Mas eu, na minha mente, agradeci a Deus porque eu vi a Brigitte Bardot no Cine Avenida, E Deus Criou a Mulher, Rapazola, e no aeroporto de Paris eu vi ela sentada esperando o voo dela, já uma senhora e tudo. Não é fantástico essa história? A vida passa para todo mundo, né? Tu tiveste um filme predileto? Eu não esqueço os filmes do Elvis e Deus Criou a Mulher. Olha, na verdade eu assisti muitos filmes, né? Claro. Mas algumas coisas marcaram. Por exemplo, Os 10 Mandamentos. Os 10 Ponte sobre o Rio Kwai. Charlton Heston, Os 10 Mandamentos? Exatamente. Não é? Tá? Os filmes do Rio Kwai, na Ásia, né? Exatamente. Uma ponte lá que os ingleses construíram. Eu também não esqueço desse filme. Então são algumas músicas que é verdade. Quem te lembra? É verdade. Então os filmes eram maravilhosos. Quando apareceu lá, quer ver um outro filme maravilhoso? Cleópatra. Peraí, era com com a Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor e o cara lá, o imperador, era que casou com ela? Não, era Marco Antônio. Era o que fazia o Marco Antônio, Marco Antônio. Era um ator italiano, eu não lembro agora o nome dele. Mas dela a gente não esquece, né? Com certeza. Elizabeth Taylor, aqueles olhos azuis maravilhosos, fantásticos. Meu Deus. Será que hoje, Mário, eu estou pensando aqui, as pessoas que vão ao cinema, agora é a época aí de Star Trek, aquelas coisas, né? Hoje é um mundo moderno, hoje são os efeitos especiais. Essas pessoas, daqui a 40 anos, como nós dois, a 50 anos, elas vão lembrar dos atores dessa forma? Eu acho que sim, né? Porque é um relacionamento invisível, maravilhoso entre o espectador e o ator, não é? É a mesma coisa. No cinema, eu comparo muito com a música. A música é assim, a música não tem idade. Não. Você pega um Frank Sinatra da vida, que nós dois adoramos. Sim. Tá? Isso vai passar para a minha geração, para os meus filhos. Eternizado na gente. Hoje em dia, se você pegar
essa juventude e conversar e mostrar algumas músicas que eram feitas no passado, tá? Eu falo no passado recente, tá? Elas ficam admiradas. É mesmo, né? Tá? E nova remontagem dessas músicas também. Teve uma música do Camusquim, né? Que era do Frank Valli. Estou falando do Frank Valli de 1900. Frank Valli and Four Seasons. Essas pessoas estão dormindo dentro da nossa memória, né? Porque Frank Valli é na época de 60, 64, 60. Inesquecível, hein? Você entendeu? Então, a música era chamada Begging. Begging, olha só. Rapaz, tu lembra até o título da música, isso é fabuloso, formidável isso. Foi remontado agora através da banda Camusquim, que é italiana. Tá? Mas canta em inglês. Me diz uma coisa, os grandes musicais da Broadway sumiram, os filmes românticos sumiram, os filmes de mistério, né, sumiram. A tendência hoje do cinema é realmente obedecer, seguir, na tua opinião, seguir essa evolução tecnológica com mais efeitos especiais, que é isso que as pessoas curtem. E aquele lado romântico, por exemplo, um Fred Astaire, dançando no Central Park, com vou já lembrar o nome da atriz, Dancing in the Dark. Está aí na internet para quem quiser ver o Fred Astaire e Sid Charisse dançando com ela. Quer dizer, a gente não vê mais isso, né? Esse romantismo saiu do cinema, não é, Mário? Saiu dos cinemas, graças a Deus, existe nos streamings. Você procura nos streaming para você assistir. É que nem a música. Você tem o Spotify, tem outras, tem a Apple Music, tem outras que você vai buscar músicas que não se toca mais hoje em dia. Não tá? toca. Aí você faz sua própria lista de músicas para você ouvir numa viagem, no carro, tocando. Eu acho que as pessoas continuam tendo o filme predileto, como, por exemplo, Casablanca. É um filme de muita gente. E a música também, né? Música do casamento, música do filho, que lembra o filho, a filha, que quando ele nasceu. A gente continua assim, né, Mário? Continua. Eu tenho algumas sessões de nostalgia. Quando eu estou sozinho em casa, a esposa está viajando, eu fico em casa sozinho, aí eu vou procurar, né, nos streamings que tem, que hoje tem um monte de streaming, quais são os filmes que estão disponíveis e eu reassisto novamente. Que lindo, Mário. Tá, então, Mário, a contribuição da tua família, a tradição da tua família no segmento do cinema foi realmente fabuloso. E eu quero te dizer que o Dr. Arnaldo Russo, nosso amigo querido, sim, e o Valdir Menezes, e o Lúcio Menezes, o Lúcio Gatica, ficaram muito felizes quando souberam que tu vias falar, como tu falaste da Dona Yaya, como tu falaste do Cine Avenida, do Cine Guarani, porque é uma história que, infelizmente, ninguém fala mais. A nova geração não viu o Cine Guarani, não viu o Cine Avenida, o Odeon também, o Politeama. Então, eles ficaram muito felizes de saber que você... E vou mandar a gravação da entrevista para eles. Mandar, Mário. Pode mandar. São amigos queridos. São, sim. Tá? E que foram a esses cinemas, como a gente... Com certeza. Com certeza. É da nossa época, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida. A diferença de uma década e meia, mas todos nós curtimos essas coisas. Mário, obrigado em nome de toda a nossa geração. Eu que agradeço por estar aqui. Por tudo que nós passamos, graças à iniciativa, ao negócio desenvolvido pela sua família, pelo seu Adriano, pelo Aurélio, pelo teu pai, teu avô, por todo mundo. Parabéns, tá? Agora, tu não vai sair daqui sem falar pra gente desses vídeos. Vou te dizer por quê. Porque eu te liguei e uma vez, Humberto, eu tive um momento de forteza, estou aqui em Lisboa, estou aqui no Porto, estou aqui, que coisa linda. E você é integrante da Wine Lovers, você é um grande apreciador de vinho, e os vinhos que você leva são grandes vinhos. Que vinhos são esses e o que você tem a dizer sobre os vinhos? Os vinhos que eu trouxe para você, na verdade eu nem esperava que fosse falar sobre os vinhos. Quando você felicitou. Tá aqui. Você eu trouxe um Conchitoro, um chileno,
tá? Trouxe um Rioja, tá? O Rioja é espanhol, né? Espanhol, e trouxe um português. Da região do Dão, eu tô Da região do Dão, exatamente. São vinhos, tá? De custo-benefícios muito bons. É mesmo, mano. Tá? Tem um sabor, cada um específico, tá? Você vai desvendar coisas interessantes. Esse espanhol aqui que eu trouxe, né? É o Livres, ele é da safra de 2006, tá? Pode abrir e beber. Não me 2006. Então é um senhor vinho, né? É um senhor vinho. Na verdadeira acepção da palavra, ele não é jovem, ele já é um senhor. É um senhor. Depois de uma década e meia, já é um vinho que Um vinho maravilhoso, de guarda. um vinho de guarda. Já os outros dois não, são vinhos mais do dia a dia. Rotineiros, rotineiro, você encontra em qualquer vinhos lugar. ligeiros, como diz o Pedro Estênio. Exato. Ligeiro, tá. E você tem que aproveitar. Mas aí, falando um pouquinho sobre vinhos, nossa casa vinícolas de brasileiras, quando eu falo vinícolas brasileiras, estão melhorando substancialmente. Hoje em dia, se você vai degustar um vinho, procure degustar um vinho nacional. Você vai ficar assim... Você disse tudo. Nossos vinhos nacionais estão com grande qualidade, né? Especialmente se você não souber que ele é nacional. Olha só. Se tu colocar uma tarja aqui assim, diz, toma esse vinho. Pode pegar qualquer nofre, qualquer camarada, não sei o que. Vinho maravilhoso. Aí é brasileiro. Aí diz, não acredito. Mário, em termos de espumante, ninguém vai nem falar. Não, isso aí porque já é o concurso, mas vinhos nacionais, eu não trouxe nenhum, infelizmente eu não trouxe nenhum. Não, mas você está certo. Mas eu tenho. Mário, o vinho nacional, tanto o branco, o rosé e o tinto, devem estar mais frequentes na mesa dos brasileiros, é ou não é? Concordo plenamente com você. Tá? Às vezes você quer tomar um vinho importado, claro, um vinho diferenciado, tudo bem. Mas eu costumo dizer assim, como brasileiro, eu digo assim, prefiro um vinho nacional, tá? E eu costumo falar assim, também para os amigos. Mário, tu bebe que tipo de vinho? Aí eu digo, eu só bebo vinho nacional. Aí diz, como? Tu só bebe vinho nacional? Sim, se eu estou no Brasil, eu vou tomar os vinhos brasileiros. Se eu estou em Portugal, eu vou tomar os vinhos portugueses. Claro. Que é nacional. É vinho nacional. Está na França, eu quero vinho nacional. Se eu estou na Itália, porque é o que acontece. Felizmente, o Brasil tem uma quantidade de castas enormes, tá? Fabricando vinho. Sim. E se você for nesses países todinhos, já você pega Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, você não consegue comprar como nós compramos aqui não a quantidade de vinho estrangeiro. Você vai para Portugal, a maioria dos bares e restaurantes é só vinho português. Italiano, a mesma coisa. Francês, a mesma coisa. Você tem toda a razão. Você entendeu? Então, a gente nem se toca para isso. Nem se toca para isso. Mas é porque eles já chegam e já oferecem o melhor vinho que eles têm da casa. É verdade. Isso é um vinho. Eles têm orgulho. Exatamente. Né? E nós temos que ter esse orgulho aqui também. A gente tem que criar esse orgulho. Entendeu? De ter vinhos nacionais prestigiando. A indústria nacional, o campesino, sim, né? Que estão lá nas vinícolas produzindo, né? Vinhos com grande qualidade, com os enólogos brasileiros. Tem enólogo brasileiro, tem enólogo europeu, tem enólogo de qualquer lugar dentro do país. Mário, que lição você nos deu. Maravilha. Tá? Então é assim, não sou contra os vinhos importados de forma nenhuma. Eu adoro os vinhos importados. Até porque a fidelidade não é admitida no mundo dos vinhos, né? Jamais. Você não pode ser fiel a vinho nenhum, a uva nenhuma. Né? Tem que provar todos e todas, não é isso? É como eu falei, assim, cada garrafa de vinho traz uma história. E revelações fantásticas. E na hora que você vai abri-lo, tá? Sim. Você vai descobrir uma coisa enorme. É verdade. Tá? Basta tirar a rolha, né, mano? Basta tirar a rolha, porque uma safra de 2006 é uma, de 2010 é outra. Mano, deixa eu contar uma história. Que nosso tempo acabou, mas não tempo. Nós já tivemos degustação, eu e o Mário, que o vinho de uma uva Cabernet Sauvignon, de uma safra de um país diferente, e outro de outra safra de um país diferente, mas a mesma uva. E nós erramos. Tu lembra? Completamente. Na degustação às cegas, a mesma uva, país diferente, safra diferente, o caboclo erra.
Não tem Tu como lembra acertar. que nós erramos? Ou então nós teremos que estudar muito, provar muito para você chegar a essa conclusão, verdade, entendeu? É verdade. Então, cada garrafa traz uma história. Acabou-se. Uma revelação. E uma revelação. Na hora que você começa a tomar, é uma revelação. Mário Bernardino, muito obrigado. Adorei conversar contigo, entendeu? E eu acho que tem muita gente feliz porque fez uma viagem no túnel do tempo através da história do cinema, dos cinemas em Manaus, 10 cinemas em Manaus, no meio da rua, e todo mundo ia, todo mundo ficava bonito, bem vestido para ir ao cinema. Muito obrigado, Mário. E meu carinho para a doutora Cláudia Bernardino, que eu tenho muita admiração por ela, grande amiga, pessoa fabulosa, a sua esposa. Muito obrigado, querido. Feliz Natal para você, toda a sua família, e um próspero 2024. Eu que agradeço, Humberto, e um Feliz Natal para você, e um Feliz Ano Novo, com um espumante muito bom. Nacional. Boa. Tá bom? Obrigado, Mário. Obrigado, querido. Tá? Um abraço. Mas, gente, por hoje é só. Viu só? Daqui a pouco é o Natal, né? Semana que vem já é o Natal, tá bacana. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Lá no Supermercado Vitória, na rede de Supermercado Vitória, vocês nem imaginam o quanto de vantagens esperam por vocês lá em um dos 7, qualquer um dos 7 supermercados da rede Vitória. É torra, que não é brincadeira. E vou repetir, não vou cansar de repetir. O dinheiro que você levava no início do mês para comprar um monte de coisa, esse mesmo dinheiro está comprando um monte de mais coisas agora por causa do torra e as liquidações que vão durar o mês de dezembro todinho, para que a sua mesa de Natal seja farta, seja a mesa que você quer ter, a boa mesa e barata, e que coube no seu bolso, no bolso de todos nós, tá bem? Aparece lá, qualquer uma das 7 lojas do Supermercado Vitória, você não vai se arrepender, você vai ficar muito feliz, vai por mim, eu vou lá, o Mário Bernardino vai lá, todo mundo vai lá nas lojas do Supermercado Vitória. Gente, para a semana nós voltaremos. E como eu estou dizendo agora, o mês de dezembro todo, Feliz Natal. Né? E não esqueça do aniversariante, né? Porque tem gente que prioriza o Papai Noel, os presentes, né? E esquece do aniversariante, que é o Filho de Deus, aquele que morreu por nós, pelos nossos pecados. Até o nosso próximo Views, etc. Então, que Deus abençoe, proteja, guarde e nos dê todos os livramentos que nós precisamos e merecemos. Até o próximo. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.